pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Extremo Sul Jurídico. Meu nome é Ana Carolina. Eu sou Bruno Figueiredo. Somos discentes do curso de Direito da Universidade Federal do Sul da Bahia e estamos aqui para ensinar e aprender um pouco mais sobre o direito. E para debater sobre essa área que é tão imensa e diversa, nada melhor do que conversar com quem realmente entende e atua. Lembrando que já temos alguns episódios publicados com convidados maravilhosos. E hoje estamos aqui com a professora doutora Danúbia Patrícia de Paiva, que é professora de Direito na FSB, doutora em Direito Processual Civil, mestre em Direito Público, graduada em Direito e Gestão Pública. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao podcast Extremo Sul Jurídico. Gostaria de agradecer imensamente por sua disponibilidade em participar desta gravação deste episódio. Bom, boa tarde a todas e a todas que estão aqui nos ouvindo. É uma honra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder participando e poder contar um pouquinho da minha história e trazer um pouco do que eu mais amo do direito digital, né? Para conversarmos, poderia compartilhar um pouco sobre sua trajetória profissional e explicar sua área de atuação como professora no curso de Direito da FSB? Bom, a minha trajetória profissional, até a gente estava comentando isso um pouquinho antes de começar, é uma trajetória um pouco eclética, um pouco uma mistura de tudo. Eu comecei como assessora jurídica, fiquei como assessora jurídica por praticamente 18, 19 anos, são muitos anos. Trabalhei tanto no TJMG como na Justiça Federal, no TRF6, né, que é o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, o recente tribunal criado. E no intervalo entre um tribunal e outro, eu queria muito a experiência da advocacia e saí para advogar. Advoguei por quase 3 anos no Cruzeiro Esporte Clube, que é o meu time de coração, e foi uma experiência bem intensa, ainda que uma experiência na advocacia menor do que uma experiência como servidora pública, foi uma experiência bem intensa. E nesse período, coincidentemente, eu dava aula de processo civil, dei aula por 10 anos numa universidade lá em Belo Horizonte, e queria me dedicar mais à área acadêmica. Foi quando eu descobri a UFSB, vim para cá, fui abraçada, né, por essas pessoas aqui da Bahia, por esse lugar maravilhoso, e agora estou aqui com vocês. Pegando um pouquinho do seu gancho sobre sua atuação como gerente do Departamento Jurídico do Cruzeiro, quais foram os principais desafios jurídicos enfrentados na administração de um grande clube de futebol, especialmente no que tange às questões processuais cíveis e à governança administrativa, lembrando da questão financeira que o clube naquela época vivia? Exato. Foi um desafio muito grande. Por quê? Porque lá no Cruzeiro, foi no início da pandemia que eu fui para o Cruzeiro, então tinha 2 questões que eram bem intensas, assim, e que foram determinantes. A primeira questão da pandemia. A pandemia mudou todo o jeito de se fazer futebol. A gente sabe que tinha alguns jogos, mas a questão mesmo de marketing, a questão até do jurídico mesmo, né, que o judiciário teve que se adequar um pouco à questão da pandemia, a questão das audiências virtuais, sobretudo na Justiça do Trabalho, enfim. Então, a gente teve essa parte inicial, que ninguém sabia como era, ninguém sabia como se fazia, e foi um desafio enorme nessa fase. E a questão financeira, que você me comentou, né, Bruno, que foi até o que mais me atraiu para o Cruzeiro, já que eu lecionei processo de execução por 7 anos. Então, era a matéria que eu me sentia mais à vontade dentro do direito processual, e era o principal problema do Cruzeiro quando eu fui para lá. Depois, os problemas foram outros, né? A gente teve que se adequar à questão da SAF, que foi o primeiro clube no Brasil de sociedade anônima de futebol, e a ideia da criação da SAF é muito vinculada ao próprio Cruzeiro, até porque foi um projeto de um senador que é mineiro, então tinha toda essa vinculação mesmo à história do Cruzeiro, à tentativa mesmo do clube se manter. E aí foi um grande desafio. O processo civil me ajudou muito, muito, mas o direito desportivo foi algo que eu tive que me inteirar, e o direito do trabalho, porque não era muito a minha praia. Eu tinha trabalhado efetivamente em outros tribunais, e aí eu comecei a atuar um pouquinho na Justiça do Trabalho. Eu vejo que a senhora fala um pouquinho assim com paixão sobre
essa época do Cruzeiro, assim, bacana. Acho que foi a fase que eu mais, eu fui mais desafiada. Coincidiu até com a minha gravidez. Então, assim, foi uma gravidez na pandemia. Os desafios eram inúmeros e o clube é muito acolhedor. Isso não tem, acho que é uma empresa, hoje uma empresa. Não sei se trabalhar a paixão com trabalho, se funciona, né? Mas lá deu muito certo. Professora, como sua formação em direito processual civil e a gestão pública contribuíram para a resolução dessas demandas no clube, considerando a complexidade do cenário esportivo brasileiro? Então, eu tenho um amigo, que era um colega professor, que ele falava algo que eu falo até para os meus alunos, que a gente tem que estar preparado para os desafios. Não é o obstáculo que surge ou o problema que surge que vai fazer com que você cresça profissionalmente ou né, até como pessoa. E eu estudava o processo civil, sempre estudei muito processo civil. A vida acadêmica foi algo que apareceu para mim meio que de repente. Na faculdade eu não pensava que eu poderia dar aula. Eu achava que eu nem teria paciência. Mas eu acho que eu até tenho. Mas enfim. E foi a mesma coisa com o Cruzeiro. Eu nunca tinha trabalhado com STJD, CNRD, que são as justiças esportivas, né? Isso seria a arbitragem vinculada ao futebol. Eu não sabia nem onde era, então foi bem importante para mim ter estudado o processo civil a fundo para poder, de uma certa forma, vamos dizer, não passar vergonha numa realidade totalmente diferente daquela que eu conhecia até então. Então, eu acho que estar preparado para os desafios é muito melhor do que você ser pego de surpresa dentro de uma realidade nova que você não consegue nem imaginar como ela vai. Pegando esse gancho da senhora, mas mudando um pouquinho de assunto, tratando aqui de um cenário mais diretamente ligado ao meio do direito, com ênfase no processo civil e no direito digital, gostaria de saber um pouquinho mais, tendo como ênfase o livro que a senhora acabou de nos dizer anteriormente, que está aí no forno para ser lançado. Então, como que surgiu essa questão desse livro? O livro, ele vem do meu doutorado. No doutorado, eu comecei a pensar como que, na prática, eu poderia contribuir com uma teoria processual que fosse ou reestruturadora ou, de uma certa forma, tentasse adequar o direito processual à realidade digital. E aí, rapidamente, eu vou só contar para vocês o que me chamou a atenção e por que eu fui para essa área. Num determinado momento, o desembargador pegou um processo que a gente desconfiou, porque a parte alegava que tinha no vídeo uma violência em relação a uma criança que seria abusada, enfim. E quando a gente via esse vídeo dentro do judiciário, dentro do computador do Tribunal de Justiça, era um vídeo que aparecia só uma criança brincando. Era patrocinado pela Defensoria Pública esse processo. E aí o desembargador acabou pedindo uma audiência com as partes, só o defensor público que acabou aparecendo. E ele chegou a falar, falou, olha, o senhor recorreu aqui da liminar, da questão era de poder familiar, porque era um processo de família, mas relata de um abuso, de uma violência no vídeo, e essa violência a gente não consegue ver. E naquele momento ele fala, peraí, mas não é ver, é ouvir. Ao fundo tem uma criança sendo espancada. E aí o que acontece? O que eu percebi naquele momento? Que a sociedade não estava preparada para o ambiente das provas dentro do processo eletrônico. Porque o advogado, ele acreditava que, o defensor público, ele acreditava que dentro do tribunal o sistema decodificava da forma como ele queria que decodificasse. E que o juiz estava vendo a prova como ela deveria. O que no processo físico é muito mais comum, porque a prova é em papel e todo mundo vê, né, na medida do possível, vê da mesma forma. E isso me chamou a atenção. E eu comecei a pensar como que seria viável uma técnica processual para que aquele sistema fosse seguro a permitir devido ao processo legal, contraditório, enfim. E aí eu pensei em algumas situações, aí são etapas da prova, para não ficar muito técnico também, não vou ficar falando, e o livro partiu disso. E depois eu participei de um edital da Fórum, que é um edital eles premiam, né, algumas pessoas, selecionam alguns livros para serem publicados. Eu mandei a tese
e algumas outras considerações, que virou um livro bem diferente da tese, e eu fui escolhida para poder publicar. Aí, essa que é a história e essa que é a ideia do livro. Eu acredito que vai ajudar muitos operadores. Como adendo, de que forma a digitalização dos processos judiciais podem, dentro do Código de Processo Civil de 2015, pode atender uma demanda que garante maior efetividade e segurança jurídica no ambiente virtual? Esse que é o grande problema, né? Isso que de uma certa forma, a gente tem que trabalhar e denunciar. Claro que a digitalização dos processos, ela vem desde os anos 2000, então não é algo novo. Mas a gente não fez isso com o objetivo de melhora do direito processual. Foi mais uma questão de celeridade, uma questão de tentar alcançar mais produtividade, vamos assim dizer. Tudo em prol de uma produtividade do judiciário e um afastamento do acesso à justiça, não total, completo, mas não se preocupa com excluídos digitais, não se preocupa com efetivamente você ter todas as comarcas com condições de ter uma digitalização e preparação dos operadores, tanto advogados como os próprios servidores públicos do Ministério Público, do Judiciário, para que eles consigam trabalhar com aquelas ferramentas, enfim. A digitalização ela já vem acontecendo há muito tempo, mas eu acredito que vem aos trancos e barrancos. E o Código de Processo Civil, ele tenta, de uma certa forma, ele traz uma parte lá com os atos eletrônicos, ele tenta, de uma certa forma, regulamentar. Só que sempre nasce velho. Isso não é nenhum problema do Código de Processo Civil, é um problema do direito digital. Ele está trocando a roda enquanto o carro está andando. O pneu furado e a gente, carro andando e a gente trocando. Tem uma teoria que se chama de síndrome de Benjamin Button, e esse é acadêmico, que fala que toda matéria de direito digital ela nasce velha. E a razão daquele filme, né? E eu acho que é um problema do Código de Processo Civil e é um problema da digitalização, enfim, isso vem de muito tempo já. Professora, com o crescente uso da inteligência artificial no auxílio à tomada de decisões judiciais, como a senhora enxerga o papel do direito processual civil na regulamentação dessas decisões? Então, o professor Fred Dias até fala isso. O direito processual civil, ele é uma norma geral para procedimentos. Ele não é uma norma geral só para processos judiciais civis. E ele tem que ser visto assim, porque ele tem uma parte inicial com 12 artigos, que são princípios fundamentais e são regras que devem ser aplicadas a qualquer tipo de procedimento. Por isso, como a inteligência artificial está sendo utilizada para tomadas de decisões, as tomadas de decisões seguem processos, procedimentos, ritos. Eu acho que o Código de Processo Civil pode contribuir muito, sobretudo, né, principalmente, a gente falando de tomada de decisão jurídica, de regulamentação de relação social. Então, acho que o Código de Processo Civil seria, sim, uma ferramenta muito adequada para poder regulamentar. Principalmente a questão da inteligência artificial, né, gente? Porque ela já é usada. Os tribunais todos já têm uma inteligência artificial. E até hoje, a gente não tem. Aliás, hoje saiu uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça sobre inteligência artificial, mas não é lei, não vem né, de uma certa forma, por uma norma federal. Então, a gente ainda vai ter que andar muito para a gente alcançar o ideal de regulamentação. Falando um pouquinho disso, a senhora acha que existe risco de violação ao princípio da finalidade das decisões judiciais, onde se utilizam os algoritmos para elaborar pareceres ou até mesmo decisões? Sim. E é ruim, porque as pessoas não se preocupam muito com a parte teórica, né? Fica muito encantada com a velocidade, com a possibilidade de uso de uma ferramenta, de uma plataforma, enfim, mas se esquece da questão dos vieses, né? Os vieses cognitivos que podem corromper aquele processo decisório e a gente ter decisões que vão ser preconceituosas, misóginas, decisões, então, que vão violar direitos humanos, direitos fundamentais. Como a senhora mesmo diz, na questão dos princípios do processo, a neutralidade, né, a imparcialidade do judiciário acaba que sofre esse viés aí, né? E o próprio Código de Processo Civil, ele é criado, ele é pensado para a decisão humana. Então, a gente tem que imaginar que se tem uma plataforma utilizada, essa plataforma ela tem que ser conhecida pelas partes.
As partes têm que saber quais são as formas de tomada de decisão. Enfim, eu acho que o sistema não é transparente o suficiente para ser democrático, como o Código de Processo Civil determina. Professora, retomando lá no comecinho sobre o livro da senhora, como a produção, a preservação e a validação das provas digitais são grandes desafios no processo civil contemporâneo, como a senhora avalia a atual normatização e a segurança jurídica em relação à admissibilidade e confiabilidade dessas provas? Então, a gente tem vários problemas, né? Por quê? Porque de provas digitais a gente tem muito poucas, a gente tem mais a questão dos documentos digitais e documentos digitalizados, ou atas notariais, que é o que muitas pessoas utilizam e validam, só que em relação, por exemplo, a print de WhatsApp, a utilização de redes sociais, são temas que a gente não tem nenhum tipo de regulamentação. E existem algumas plataformas que tentam validar essas provas digitais, só que a gente imagina que cada juiz aceita um tipo de prova, cada vara tem uma regra, tem juiz que aceita link do Google Drive, quando a prova é uma prova muito grande, ou seja, ela não está dentro do sistema do PJE, a gente não consegue garantir que ela vai se manter daquela mesma forma durante todo o procedimento, ou se ela pode vir a ser alterada. Tem situações em que o juiz ele acaba transformando ela em algo físico. Então, são alguns problemas que eu imagino que a gente tem que pensar, tem que parar para refletir, principalmente porque as provas digitais são muito utilizadas no direito penal. E o direito penal, como última rácio, como uma possibilidade de você ter violado a sua liberdade, eu acho que acaba sendo um problema até mais grave do que o processo civil. Não que o processo civil não seja um problema grave, mas para o direito penal, que a gente tem crimes cibernéticos aí, numa incidência absurda, eu acho que a falta de regulamentação é ainda mais prejudicial. Falar um pouquinho assim, de uma questão mais técnica, que é sobre a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, a Lei 13.709 de 2018. Os tribunais enfrentam o desafio de compatibilizar a publicidade dos atos processuais previstos no artigo 93, no inciso 9 da Constituição Federal, com a necessidade de proteger dados sensíveis das partes envolvidas em processos judiciais eletrônicos. Na sua visão, quais medidas práticas e normativas podem ser adotadas para garantir esse equilíbrio entre transparência e proteção de dados, sem comprometer direitos fundamentais como a ampla defesa e o contraditório? Então, eu até fiz um artigo sobre isso, então é um tema que eu gosto bastante. Eu acho que proteção de dados, de uma certa forma, ela reflete transparência, que eu acho que é essencial para o Estado Democrático de Direito, então eu acho que é uma ferramenta muito útil. E nesse artigo eu comento algumas iniciativas que eu vi em outros países e que eu achei interessantes, sobretudo no direito francês, que eles utilizam, antes, por exemplo, antes de você publicar uma decisão, uma sentença, as partes vão ter acesso a ela antes da publicação, vamos dizer, oficial no site do tribunal. As partes passam a ter acesso e elas podem pedir para que algum nome, alguma informação que seja facilmente passível de identificar, porque a ideia é isso, né, dado pessoal, é o que você pode identificar uma pessoa física. Então, ela poderia, de uma certa forma, falar, olha, eu acho que aqui pode ser anonimizado, eu acho que pode haver de uma certa forma, uma proteção aqui em relação a isso, porque os processos, eles são uma fonte inesgotável de dados pessoais e de possibilidades para fraudes processuais. Você tem tanto endereço, e não só do autor e do réu, às vezes da testemunha, às vezes a informação de um perito. Então, a gente consegue ter uma gama de informações e que o judiciário não consegue proteger. E aí, eu acho que essas alternativas que a gente viu ao redor do mundo, eu acho que elas são bem interessantes e, principalmente, eu acho que é o que mais precisa ser feito, conscientização, porque as pessoas não sabem do que aqueles dados pode ser feito com aquele tipo de dado, né? Então, eu acho que se o servidor tivesse essa conscientização, se os advogados tivessem essa conscientização e tal, acho que a gente poderia avançar. Gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Danúbia por participar, né, a disponibilidade de participar do nosso podcast e por compartilhar tanto conhecimento sobre esse campo tão relevante do direito.
Também quero agradecer ao público que acompanha o Extremo Sul Jurídico. Infelizmente, este episódio marca o fim da nossa primeira temporada, mas temos ótimas notícias. A segunda temporada chegará em breve, trazendo novos integrantes e temáticas inovadoras para o podcast. Antes de nos despedirmos, expressamos nossa imensa gratidão a todos os entrevistados e a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui. Sua participação é fundamental para o sucesso do podcast. Se gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com amigos e familiares e deixar seu feedback. Ele é essencial para a continuidade e aprimoramento do nosso trabalho. Fique ligado nos próximos episódios e continue acompanhando o nosso canal do YouTube. Até breve. Tchau, tchau, pessoal!